Olá, amigos. O nosso podcast Tirando a Limpo tem a honra e a alegria de receber uma lenda do jornalismo do Rio Grande do Norte. E eu não estou exagerando. Paulo Tarcísio Cavalcante é o nome que é referencial no Rio Grande do Norte, brilhou fora do estado, é um dos melhores textos daqui de nossa terra, é expert em rádio e em televisão. E eu posso dizer, sem cometer injustiça com ninguém, que Paulo Tarcísio me ensinou quase tudo numa redação. Se eu aprendi ou não, aí são outros R$500. Mas é com alegria que o Tirando a Limpo recebe Paulo Tarcísio Cavalcante. Um abraço, Palhinha. Um abraço para você, Rubinho. Primeiro, muito obrigado, né? Você Justo. É sempre generoso. Não, eu sou justo. Nas suas apreciações a meu respeito. E eu sou muito, muito grato a você por isso. Eu tenho a impressão que isso é uma herança ainda da grande amizade que me uniu a seu pai, meu grande e querido amigo Rubem Lemos, a quem eu vejo em você, né? Pelo seu, era um grande, ele adorava você. Pelo seu talento, pela sua competência e pela figura humana que você é. Muito obrigado pelo convite, que me surpreendeu. Primeiro, porque eu não costumo dar entrevistas. Eu gosto muito de entrevistar, né? E faz Mas, para mim, é uma honra e uma grata surpresa poder ter recebido esse seu convite para uma conversa aqui do Tirando a Limpo. Não, tudo começou em 1989 e você saiba que no meu coração você está sempre presente. Mas, Palhinha, Deus perdeu um soldado, né? Perdeu um soldado e o jornalismo ganhou um craque. Como é que foi essa história? Você era seminarista, Palhinha? Por quê? Pois é, rapaz. Eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Eita. Foi a maior perda que eu sofri na minha vida. E só Deus sabe o quanto é difícil você ser criado sem mãe, né? Eu perdi a minha adulto e me sinto completamente sem referência. Ainda hoje eu sinto uma falta muito grande. Foi de doença, Paulo? Foi, eu não tenho, assim... Detalhes. Criança naquele tempo, né? Eu sei que eu estava passeando com minha mãe, a gente gostava muito de sair de mãos dadas. Nessa época, nós morávamos ali no final da Régua do Tinoco, chegando na Alexandrina de Alencar. Tinha poucas... Na frente tinha o Oitão, o muro de lado do antigo patronato Padre João Maria, se eu não me engano, que hoje é o quartel do Corpo de Bombeiros. Sim. E eu morava ali em frente, ao lado nessa época eu só me lembro mesmo, tinha 3 casas lá, 3 casas, a minha e mais 2, e passando uma ruazinha estreitinha, a casa de uma família muito amiga da gente, de Dona Elvina. Eu vinha passeando, naquela época ainda era estrada de barro e tal. Aí mamãe perguntou, vamos fazer, quando chegamos na frente de casa, vamos fazer um lanche aqui. E eu sei que desse lanche, rapaz, ela começou a sentir umas dores, ela estava grávida. Ah, é? E teve que ir às pressas para o São Lucas. Ela passou vários meses internada e faleceu. E durante o período do internamento dela, eu só fui visitá-la uma vez. É? Havia alguma coisa que não queria muita visita, não sei o quê. Por você ser muito novo, eles queriam poupá-lo de alguma coisa. E a ela também. E a ela. Principalmente a ela, né? Então... foi um ano muito grande. Mas mamãe era muito católica.
estávamos em Natal há pouco tempo, que eu morei muito tempo em São Gonçalo e São Paulo do Potengi, né? Foi onde eu nasci. São Paulo, você é de São Paulo Potengi, né? Nasci em São Paulo do Potengi, um ano depois de São Paulo do Potengi ter se desvinculado de São Gonçalo. Um ano depois de ter se emancipado. Isso foi... São Paulo do Potengi emancipou-se em 1943, foi o ano do casamento de papai com mamãe, e eu nasci em 1944. Seu pai já era político? Não, papai era funcionário de prefeitura, né? Papai fazia contabilidade das prefeituras, era um expert nesse assunto, e ele prestava esse serviço em várias prefeituras. Por isso também ele era obrigado a viver muito tempo fora de casa, porque ia para a prefeitura de São Gonçalo, ia para a prefeitura de dificuldade de transporte. Exatamente. Então, como consequência da nossa ligação com o Monsenhor Expedito, que era o... Expedito Medeiros, o Monsenhor, né? Das Águas. Era o nosso pároco, o nosso vigário. Mamãe nos levava sempre para assistir a missa e tal. E eu fiquei com vontade de ir para o seminário. Aqui, o São Pedro? Sim. Aí fui com 12 anos, entrei no seminário com 12 anos de idade. E fiquei até os 16 anos. Que eu entrei em 57. Quem era o bispo aqui, nas lembras? Era Dom Marculino. Dom Marculino Esmeraldo de Souza Dantas, quando eu entrei, né? Um ano depois... do Eugênio foi eleito com 33 anos de idade, foi eleito bispo auxiliar aqui de Natal. Tinha 11 anos de padre, foi a ascensão assim... fulminante. Né, fulminante, porque o que refletia a força e a presença e o reconhecimento internacional sobre o trabalho que a igreja realizava em Natal. Eram as comunidades de base, era isso? Não eram exatamente... Eu acho que originaram-se daí as comunidades eclesiais de base, né? Nesse tempo não se usava essa expressão. Era o trabalho social que a igreja desenvolvia, né? Que naquele tempo já havia muito esse negócio de esquerda e direita. Já havia dicotomia bastante, né? E a igreja, ano era, Paulo, isso? Isso foi em 57. Já estava prestes à crise de Jango, né? Exato. Alguns anos depois, 7 anos depois, entraria o regime militar. Então, no seminário, foi uma experiência para mim muito salutar, aprendi muito no seminário, e foi lá onde eu dei os primeiros passos no microfone e no jornal. Como é que começou, entendeu? Isso aí? Você criou... Você era pela Rádio Rural ou era pelo seminário? Não, quando eu entrei no seminário tinha uma amplificadora, só para tocar música clássica. Dia todinho, né? Então, quando estava no recreio, aí entrava música clássica. Para você ter uma ideia da... É aquele ambiente, Paulo, me desculpe. Aquele ambiente não é muito deprimente, não, só essas músicas clássicas. Pois o tempo todo meditando, estudando aquela. Se bem que nós fazíamos um jeito de encontrar alternativas para ninguém ficar deprimido ou parado, né? Pra você ter uma ideia, durante muito tempo era proibido, só se podia jogar futebol no seminário na quinta-feira e no domingo. A quinta-feira, que era um dia da semana, que era como se fosse um feriado para a gente, né? E no domingo. E a gente vivia procurando uma maneira de conscientizar os padres da necessidade que a gente tinha de alguma atividade, para arejar também a cabeça, né? E tal. Até que nós encontramos uma maneira, vamos dizer ao padre, vamos inventar ao padre uma maneira de jogar bola todo dia. Só que no lugar de dizer que vai jogar futebol, vamos jogar trave a trave. O nome do jogo era trave a trave. Você jogar de quê? Como é que é esse jogo? Eu era um péssimo jogador. Quando a gente ia tirar
antes de começar, vinha aquele negócio de Tirar pau os times, ímpar. Pau ímpar, eu era um dos últimos a ser escolhido, porque era um perna de pau grande. Embora como eu não sabia driblar, eu procurei me aperfeiçoar na cobrança de falta, né? Sei. Então, quando tinha falta, o pior do time era quem batia, porque eu treinava muito isso. Era mais fácil você treinar, bater falta, do que treinar para drible o cara não treina, já nasce fazendo. Exatamente. Mas, Paulo, me diga aí foi daí que surgiu a Rádio Rural? Depois de... Não, a Rádio Rural surgiu do pensamento, surgiu da visão de Eugênio, né? Que naquela época o índice de analfabetismo era um negócio assim espalhafatoso, né? Era coisa de 60% da população analfabeta, especialmente no meio rural. E ele criou a emissora de educação rural exatamente com esse objetivo, né? De organizar as comunidades e de promover a educação. Ele era uma pessoa dura, ele era uma pessoa difícil de convivência? Não. Dom Eugênio era uma pessoa muito acessível, né? Eu tive a oportunidade, uma das coisas que ele fazia, assim que se tornou bispo auxiliar, foi naquela época só se admitia missa de noite, ou missa durante o dia, de manhã. As missas noturnas só em momentos especiais, no Natal, no Ano Novo. Sim. E Dom Eugênio decidiu, então, passar a celebrar toda noite de sábado, na antiga catedral, ali na Praça André de Albuquerque. E ele levava um grupo de seminaristas para estimular as pessoas a terem uma participação maior na missa, nos cânticos, nas leituras, nas orações, de uma maneira geral. E como a missa era latim, alguém precisava informar ao povo o que era que estava acontecendo no altar. Primeiro, o padre celebrava a missa em latim e de costas para o povo, né? Somente na hora comunhão? Na comunhão e na hora do evangelho, da leitura do evangelho, que o padre, o sacerdote, o celebrante ficava de frente para o povo. Essas mudanças vieram a partir do Concílio Vaticano. Você entrou na Rádio Rural em que época? Não, pela documentação que eu encontrei, em 62 tive minha primeira nomeação para a Rádio Rural, assinada pelo, na época, cônego Rui Miranda. Que depois foi vigário ele era diretor comercial da rádio e pároco de Ceará-Mirim. Agora vamos aproveitar deixa para dar uma pitada na política, porque é a sua praia. Em 62, nós estávamos vivendo o auge do radicalismo no Rio Grande do Norte, né? Aloísio, governador eleito, tinha derrotado Djalma Marinho, mas Djalma Marinho, na verdade, o aloísismo olhava em Djalma Marinho, mas dizia ter derrotado mesmo, era Dinarte, né? E até onde eu li muito sobre 60, tem Machadinho, nosso saudoso João Batista Machado, tem um livro espetacular. A posição de Dom Eugênio, ela estava realmente mais conservadora, mais para Dinarte do que para Aloísio, porque ele realmente toma posições duras, assim. Ele é um dos protagonistas daquela campanha inesquecível, não é, Paulo? Não, eu confesso a você que não tenho. Como a campanha de 1960, eu estava no seminário e não tive... Eu digo depois mesmo, no governo de Aloísio. Não tive, assim, minha maior participação na campanha. Eu ficava, quando passava as passeatas, as caminhadas, a gente ia prestar atenção, mas olhava à distância. Os discursos, nós nunca tivemos oportunidade de ouvir, etc. Dos dois candidatos? Dos dois candidatos. Mas exatamente em 62 foi o meu primeiro contato com Aloísio Alves. Foi mesmo. O ano começou com uma cheia muito grande em São Gonçalo, que invadiu o rio. Transbordou. E São Gonçalo é um município muito produtor de hortifruti e granjeiros, ali aproveitando exatamente a beira do rio, e acabou com tudo.
E papai, na época, era o prefeito. Papai conhecia... Apoiava quem? Aloysio ou Dinarte? A minha família era dividida. Quando eles romperam... 58, né? Quando eles romperam, depois da campanha de 58, papai apoiou o Dinarte. As minhas tias, as irmãs de papai, ficaram com... Era um Bacurau. Era um Bacurau. Minha avó tinha até uma fotografia de Aloysio que ele dedicou a ela, sem minha avó era... Um abraço... Minha bisavó era Aloysio. De Aloysio Alves e tal. Mas Aloysio foi lá. Papai não tinha votado nele, mas sempre que ele ia a São Gonçalo, ele ficava lá em casa. Sim. Essa era uma das marcas da atuação política de papai. Ele tinha adversário, mas não tinha inimigo. Não tinha inimigo. E nesse dia, foi o primeiro discurso que eu fiz na minha vida, foi exatamente durante a presença de Aloysio, aproveitando, né, que nós reunimos todos os produtores rurais, os hortifrutigranjeiros da região, e eu fui encarregado de fazer o discurso para mostrar ao governador o prejuízo que o pessoal tinha sofrido e manifestar a nossa expectativa e a nossa esperança de que ele chegasse realmente com a mão estendida. E ele efetivamente chegou, né? Qual foi a primeira impressão que você teve de Aloysio Alves, o mito? Não, eu já era admirador dele, né? De ouvir discursos, dessas coisas. Então, eu admirava e minha família tinha essa... Como eu fui criado na casa da minha avó, que era exatamente o lado aloysista. Lado verde. O lado verde da minha família, eu fui criado lá, né? Quando eu saí do seminário em 1960, passei um ano estudando no Rio, não gostei e voltei para... Foi o ano de 61. 62 foi exatamente o ano que eu voltei. Você fixou raízes, né? Quando eu vim definitivamente para ficar aqui. Aí houve as eleições de 65, Monsenhor contra Dinarte. Monsenhor contra Dinarte. Foi a mesma coisa. Papai ficou com Dinarte e minhas tias ficaram com o Monsenhor. E o Monsenhor venceu a eleição de Dinarte. Ô Paulo, saltando um pouco, já que nós estamos falando sobre o doutor Aloysio, o que é que lhe impressionou mais desse contato? Você escreveu um livro sobre um tema muito interessante, duro, né, e triste, que é o Despertador da Esperança, o dia da cassação de Aloysio Alves em 1969. Exato. Isso é resultante de conversas que você teve com ele ao longo do tempo, porque vocês se aproximaram muito. Quando eu cheguei na tribuna, você ainda não era meu diretor de redação. Você foi ser editor de política e depois foi ser o meu diretor de redação. E eu lembro que o doutor Aloysio confiava muito em você, inclusive as grandes coberturas, e depois a gente fala sobre elas. Mas qual a impressão que o doutor Aloysio deixou para você desse tempo todo de convivência? Primeiro, de grande respeito pelo pensamento dos outros, né? E de grande respeito doutor Aloysio não era impositivo, não? Não. Ele era quando precisava ser, né? Mas no meu caso, eu confesso a você que ele me conquistou exatamente por isso. Ele sabia da minha posição e da dificuldade que eu tinha dentro de casa de morar numa casa de aloysista, tendo meu pai dinartista, né? Mas ele nunca me perguntou nem me questionou por posições políticas minhas. Eu comecei a trabalhar com o doutor Aloysio, só comecei mesmo a trabalhar com ele praticamente nas vésperas da primeira eleição para a Prefeitura de Natal, de Garibaldi. 85. Garibaldi e Vilma. A minha primeira... Papai não queria que eu entrasse em política. Você foi candidato em 82, não foi prefeito? Ele não queria que eu entrasse em política, nunca arranjou emprego político para mim e tal. E queria me... Mas quem era o sucessor dele? Quem seria o sucessor dele? Não, ele nunca pensou nisso, não. Não, né? Eu não... Papai tinha... Ele queria que a gente se priorizasse o estudo. Sei. Estudar.
quando eu fui comunicar a ele que ia sair do seminário, aí ele perguntou, e você vai estudar para quê? Mas, doutor Aloysio, é o seguinte, em 1984, quando eu entrei vou ter que contar primeiro como eu cheguei na política. Certo, né? Pode contar. Eu recebi o convite para integrar a equipe do governador Lavoisier Maia. Lavoisier Maia, governador. Que na época era paz pública, né? Estava vendo. Né? Exato. Os dois lados estavam unidos. E eu tinha vindo, quando eu estava um ano antes, eu passei uma temporada em Brasília, eu voltei para cá em 78, foi exatamente a eleição do doutor Lavoisier, eleição indireta. Em 79, no final de 78, eu voltei para Natal, a convite do senhor Luiz Maria Alves, diretor do Diário de Natal, e ele disse, olha, eu gostaria de... Eu trabalhava no Correio Brasiliense e escrevia de lá para... Você era chefe de redação, né? No Correio Brasiliense. Não, eu cheguei a ser chefe de reportagem, era o segundo ali da redação, né? Cozinha. Porque quando houve uma mudança na direção de redação do jornal e a pessoa da equipe anterior que essa nova redação escolheu para se ancorar, fui eu. Né? Eu voltei. Então, eu estou no Diário e tal, e eu tinha assumido o compromisso com o Luiz Maria Alves de não aceitar emprego público. Ele disse, olha, eu quero que você venha para cá, não posso botar seu nome no expediente do jornal em respeito às duas pessoas que eu tenho, que são da minha inteira... minha inteira e absoluta confiança. João Neto é eterno do João Diário. Neto e Cerejo. Então eu não tenho... Não posso, eles são as pessoas que são... É como se fosse eu dentro da redação, os dois. Então, lugar para você do expediente, eu não lhe prometo arranjar. Agora, o que eu lhe prometo, eu lhe asseguro, é um salário capaz de lhe sustentar sem você precisar de penduricalho. De penduricalho. Eu digo, tudo bem, eu fiquei. Mas aí, quando chegou esse convite, eu simplesmente dizia que não, porque eu não quero, eu sou jornalista. Secretário para Assuntos Especiais, né? Era Assuntos de Governo. De Governo. Mas um dia eu tive que dizer, um grande amigo meu veio me perguntar, rapaz, por que você não aceita esse negócio? Eu disse, olha, eu tenho um compromisso com o Luiz Maria Alves de não aceitar outro emprego aqui. Aí, Luiz Maria Alves era suplente de Dinarte. E o pessoal, no lugar de passar a me pressionar, foi pressionar Dinarte para pressionar o Luiz Maria Alves. Pressionar o Luiz Maria Alves. Até que um dia o próprio Luiz Maria Alves vai me pedir para eu aceitar esse negócio. Como é que foi essa experiência com o doutor Lavoisier, que era uma pessoa espetacular? Aí eu voltei primeiro, mas ainda tem um problema de papai que não queria que eu entrasse na política. Né? Nessa altura ele estava sob a liderança do Grupo Maia na época, seu pai? Não, o papai estava... São Gonçalo na época não tinha essa representatividade política que tem hoje, entendeu, Rubinho? Então, eu fui para papai, aconteceu isso e tal. E o problema é que o seu Luiz Maria Alves me liberou, e esse era o argumento que eu tinha para dizer que não ia. Que não ia. Aí ele disse, tudo bem, então faça o seguinte, aproveite, e ele só pode aceitar esse compromisso se ele atender um pedido nosso para São Gonçalo, que é a construção da ponte sobre o rio Potengi, ligando São Gonçalo a Macaíba. Espírito público, né? Até na hora o velho fez política. Naquela época, o rio não permitia que carro passasse para lá e para cá. Né? São Gonçalo, se dizia que São Gonçalo era o fim do mundo, porque só ia lá quem tivesse negócio lá. Você não podia usar São Gonçalo como passagem para qualquer outro lugar. Vai para São Gonçalo, de onde você for, lá fica. tem que voltar. E lá fica. Aí doutor Lavoisier disse,
Eu faço a ponte. Rapaz, você tava bem cotado, hein? Eu faço a ponte. Aí, quando eu saí da secretaria, em 1980, no começo de 82, exatamente para ser candidato a prefeito de São Gonçalo, na eleição desse ano, ele foi lá para frente lá de casa para fazer o comício de inauguração da ponte de São Gonçalo, que recebeu o nome de Alcides Cid Varela, que era... o que de Adilson Cid? Era pai de doutor Adilson Varela, que veio de Brasília para assistir essa Adilson inauguração. Cid Varela foi um natalense, no norte-grandense, potiguar, macaibense, que alcançou os postos principais dos diários associados, no auge dos diários associados. Era um homem muito respeitado no Brasil inteiro. Ele era muito respeitado por Chateaubriand, que ele deu a ele 3 grandes responsabilidades. Primeiro, dele dirigir o jornal. O Correio. Não, o jornal do Rio de Janeiro. O jornal, que era, na época, o maior jornal... Era o maior jornal do Rio de Janeiro. Do Chateaubriand. Né? E depois, quando da criação de Brasília, depois da criação de Brasília em 60, aliás, depois não, antes, doutor Chateaubriand deu a ele a responsabilidade de fundar, criar e botar para circular o Correio Brasiliense no mesmo dia da inauguração. Ele deu conta de todas as missões. Inauguração de Brasília. Não apenas dessa, porque dessa surgiu uma segunda missão, também em Brasília, no dia em que Chateaubriand foi convidar a Rainha Elizabeth da Inglaterra para vir para a inauguração de Brasília e para a inauguração do Correio Brasiliense. Aí deu um estalo na cabeça dele e disse: aliás, Majestade, da parte dos diários associados, Vossa Majestade não irá ver somente a inauguração do jornal, do primeiro jornal de Brasília. Vai ver também a inauguração da primeira estação de TV de Brasília. Tupi. Aí Luiz Maria Alves... Edilson Varela, mas doutor Chateaubriand é um jornal. O pepino danado, né? Edilson, você vai se virar, mas a responsabilidade também vai ser sua. Então, Paulo, eu lembro que aí em 82 você foi candidato. Aí eu perdi a eleição, não esperava. Foram um dos poucos, na época, preciso explicar o eleitor. Em 82, você tinha que votar do governador voto vinculado, ao vereador, né? do mesmo partido. Se você votasse, por exemplo, viu, Andrezão, no governador e votasse no senador de outro partido, o voto estava anulado. Isso prejudicou muito a oposição. E aí, no Rio Grande do Norte, surgia um fenômeno chamado José Agripino Maia, né, que tinha sido prefeito aqui, e disputou com o mito Aloysio Alves. Exatamente. E o doutor Aloysio foi candidato para manter o grupo dele unido. Eu tenho certeza, com a inteligência que ele tinha, ele sabia que perderia a eleição nessas condições difíceis. As pesquisas indicavam que Aloysio era o candidato imbatível. Até 81. Era o candidato imbatível. Inclusive, eu, como secretário de governo, o governo tem encomendado uma pesquisa mostrando isso. Mostrando o quadro real, que o doutor Aloysio não tinha estrutura partidária. Essa pesquisa que foi encomendada ao Instituto Gallup mostrava essa realidade, e com base nessa pesquisa, o governador Lavoisier levou lá para Golbery. Para o general Golbery, lá para o Palácio do Planalto. O homem mais poderoso da República naquela época. Mostrando essa realidade, eu acho que foi dessa pesquisa... que surgiu o pacote. Que eles viram que o grande calcanhar de Aquiles da oposição, né, era a questão da organização partidária no interior. A oposição vinha crescendo, tanto que em 74
As 16 derrotas que abalaram o Brasil, né? A Genô Maria ganhou de João Maria. Ele teve uma grande vitória para o Senado. Já na eleição de 78 veio a questão do senador biônico. O acordão, né? Também, né? Do biônico, e houve o acordão. O acordão. A Gessé foi o candidato apoiado pelo MDB. Sim, apoiado que por lançou Radim Luiz, Pereira. Exatamente. Né? Exatamente. E Gessé venceu a eleição. E se esperava, o doutor Luiz esperava que o Grupo Maia retribuísse a ele o gesto que ele teve de ter apoiado Gessé, etc. Né? E isso não houve esse entendimento na parte local, porque o Planalto exigia que o candidato fosse Zé Agripino, e criaram mecanismo para que pudesse garantir, né? A eleição o pai dele, doutor Tarcísio Maia, que era um estrategista brilhante, em plena atividade, né? Do governador, e eu perdi a eleição. Quando eu perdi a eleição, em 82, para prefeito de São Gonçalo, diz, meu roçado é outro, eu vou voltar para o meu jornalismo. Aí passei vários dias sem... Como o meu candidato ganhou a eleição, eu não precisava estar lá ao lado dele. O candidato, no caso, Zé Agripino. No caso, Zé Agripino. Está lá ao lado dele. Tem muita gente lá. Eu vou cuidar de mim agora, que a minha vida vai ser no jornalismo. Mas aí o governador começou a mandar recado para mim. Cadê Paulo Tarcísio, não sei o que e tal. E eu sem querer ir, né? Porque... Ele já estava abatido, né, pela derrota. E pela necessidade, não, a derrota não me abateu não, Rubinho. No dia da eleição, quando eu vi que perdi a eleição, eu vim embora para Natal, como eu tinha muito acesso lá, vim com o Luiz Maria Alves, fiz um pronunciamento na Rádio Poti dizendo que tinha perdido a eleição, mas tinha perdido a eleição num pleito livre. Foi para Ítalo Monte, né? Foi para Ítalo Monte. Perdi a eleição, foi o povo que decidiu assim, eu tinha que acatar o resultado. E que a partir dali eu segui a minha carreira no jornalismo. Quando eu dei essa entrevista, teve um amigo meu muito igual assim a você, generoso como você, que veio me cumprimentar pela qualidade da entrevista que eu dei, aceitando de uma forma verdadeiramente democrática. O que não era comum naquele tempo. Não era, exatamente. Então... Aí eu fiquei no diário. Tem muito do seu temperamento e tal, amém. Voltei para o diário. Muito humilde, desculpa interromper. A humildade de Paulo Tarcísio é tão grande que prejudica Paulo Tarcísio. Isso eu tenho que dizer, porque do mesmo jeito que eu fui generoso. Mas o governador foi muito correto. No caso Zé Agripino, ele foi muito correto para mim, comigo, que me ofereceu o que eu quisesse ser no governo. Ele chegou a dizer, botou assim na mesa, era a mesa que dava umas 4 dessas aqui. A mesa do governador. Naquela salinha. Ele botou um mapa assim, esses cargos comissionados, ele diz, olha, isso aqui tem um X, é a Prefeitura de Natal. Está comprometida com o Dinarte para Marcos Formiga. Agora, resta aí, você escolhe para ser o que você quer. E você escolheu? Digo, governador, o senhor me desculpe, mas... que é isso, o senhor me desculpe, mas eu prefiro... Você podia ter sido um homem... Quer dizer, você não quis trabalhar com o Zé Agripino? Não quis, mas ele terminou me forçando, mas eu disse, agora eu perdi a eleição há pouco tempo. Se eu for assumir alguma função aqui, muita gente vai imaginar que eu me arrumei. Pensar nos outros, a gente é igual a mim. Eu só posso trabalhar no governo se for para Brasília. Escritório? Sim. Aí eu fui para Brasília, mas... Você trabalhou no escritório de representação? Eu fui o primeiro... Quando o escritório de repressão funcionava mesmo? Eu substituí o doutor Manuel Avelino. Ele tinha sido o gestor lá no escritório, na época de Tarcísio Maia e na época de Lavoisier. E fui... Agora não passei nem 2 meses lá, Rubinho. Voltei para cá, que o meu negócio era realmente voltar para o jornalismo. E voltei e fiquei muito tempo lá. Você voltou para qual jornal? Foi para o seu, né? Não, voltei para o Diário.
Aí tentei fundar um jornalzinho, foi aí que eu me perdi. Papai trabalhou nesse jornal, não trabalhou? Escreveu nesse jornal. Foi Como nesse... era o nome do jornal? Porque eu tive 2 jornais. Não, mas aquele polêmico. O Aerogal, e o segundo, que seu pai teve uma participação mais efetiva, foi o Grande Natal. Me diga uma coisa, mas aquele que houve um problema, eu me lembro demais que você fez um editorial violentíssimo na época, para os seus padrões, contra Luiz Maria Alves, foi no Por que Hora foi H, aquilo? Foi no Por Hora que que houve que Rapaz, você ficou tão aborrecido? Porque esse jornal me dava um prejuízo grande danado. E Luiz Maria Alves, inclusive, tinha me convidado uma vez para fazer um jornal com ele. Ele sentindo que alguma coisa não ia bem Nos associados, nos condôminos, né? E ele me deixou bem claro que não concordava com o negócio de jornal pequeno. Porque tirava, por menos que tirasse, ele dizia que o bolo da publicidade é um só. Qualquer coisinha que se tira para um jornalzinho pequeno, está saindo de um grande. Então ele me deixou isso claro. E eu não levei isso em consideração quando decidi fundar o Hora H. Aquele negócio do jornalismo, O Hora H era na Jundiaí, né? Querer ter o jornal, exato. Aí todo dia não era nem responsabilidade de seu Alves, mas o cara fazia para... Olha, Paulo, me desculpe, mas... O cara fazia para... Coisa dessa, se o dono não concordar, o empregado não faz, não. Mas aí o Diário começou a fazer uma campanha... Contra você? Contra mim, né? O jornal não era exatamente contra mim, era contra o jornal. Né? Dizendo que o jornal era cópia de fatura, que a minha família estava toda empregada no governo, quando o jornal saía... E tinha alguém no governo, da sua família? Eu não tinha ninguém. Eu não tinha ninguém no governo. Eu me lembro que essa carta que você fez na Aí capa eu liguei para o jornal... seu Luiz Maria Alves e disse: seu Luiz, é o seguinte, eu estou ligando para o senhor porque todo dia no Diário está saindo uma nota... Não é nem contra o jornal, mas é colocando em dúvida a minha correção. E se existe uma pessoa que teria a obrigação de reconhecer a minha correção, era o senhor, porque a vida todinha eu só trabalhei com o senhor. Já existem vários cargos de responsabilidade sob o seu comando. O senhor sabe, uma das coisas que me credenciou muito junto com o seu Luiz Maria Alves é que, devido à minha presença no jornal, grandes empresas iam atrás de mim para me pagar, querendo que eu fizesse tal e tal... Lobista, querendo que você fosse lobista. Eu digo, olha, o jornal não é meu. Vocês podem me pagar o mundo todinho, mas eu não mando no jornal. O jornal, se você quiser fazer, você tem que pagar o jornal para fazer o que você quer, e o jornal pode me escolher para fazer. Mas até aí pagar uma comissão de 20%. O meu compromisso é com o jornal. E várias vezes eu fiz isso. Qual foi a reação do Luiz Maria Alves ao seu telefonema? Aí ele... Foi uma reação normal, achando que eu tinha razão e tal, mas quando terminou... Aí vieram dois colegas que saíram da redação e foram lá para mim. Rapaz, o seu Luiz Maria foi lá dizer no telefone que você deu para ele, o pessoal ficou lá, caiu todo mundo na gargalhada, não sei o que e tal. Quer dizer, você entrou... Eu fiquei me sentindo como um sujeito derrotado e humilhado, vencido, ainda mais esmagado. Aquele cara que não quer somente vencer, quer destruir, né? Eu me sentei, aí fiquei... De onde eu não esperava acontecer um negócio desse. Eu fiquei pensando o que é que eu faço. E eu não podia mais... Eu estava doido para fechar o jornal e esse foi o grande momento de fechar, porque eu estava com um prejuízo grande, estava devendo muito. Eu digo, eu vou dar uma esculhambação aqui
Você tem guardado aquela fecha carta? o jornal. Tem não, mas me lembro do título. Era Resposta aos Crápulas do Diário de Natal. Foi um negócio pesado e eu hoje reconheço, injusto. Eu sei que eu feri... Depois de você ser humilhado? Sim, mas eu feri muitos amigos que tinha lá, porque o título generalizava, entendeu? Tanto que eu fiquei muito feliz, algum tempo depois, quando Albimar e Vicente Cerejo assumiram o diário, depois que conta do... Em 89. Quando o Luiz Mariano saiu, eles me chamaram para lá e me receberam de portas abertas. Você foi ser repórter especial lá. E me entregaram de novo a chefia de redação. E foi ser repórter especial também. Fui. Mas, Paulo, vamos dar uma avançada. Aí você sai do sistema do governador Zé Agripino. Por quê? Por que você passou para apoiar Garibaldi em 85? O que é que houve? Nessa época, eu estava trabalhando na Rádio Rural e não ganhava salário, trabalhava. Mas aí eu me lembrei. Paulo, você está me contando cada coisa que me. Eu não ganhava salário. Eu estou olhando para a cara dos meninos também aqui. Mas me incomodou, quando eu saí de Brasília, o governador Zé Agripino me botou numa assessoria de um Instituto de Planejamento do Estado. Do IDEC? É um negócio assim. Teria ficado, estaria hoje com salário grande. Mas ele dizendo para o diretor lá que eu ficaria à disposição do gabinete dele. E assim foi feito. Só que eu ia no palácio e o pessoal não me deixou, porque eu assessor pessoal do governador. Ia lá, não tinha uma cadeira para me sentar, queria falar com o governador, não me deixava entrar no gabinete. Então, aquilo começou a me incomodar. E como eu trabalhava na Rádio Rural sem ganhar salário... Sem remuneração. Né, me lembrei de pedir. A minha situação no Estado me incomodava, porque eu não queria ficar... Paulo, me permita, essa questão, eu acho que os puxa-sacos, eles precedem a política, né? Eles precedem, inclusive, a atividade política grega. Porque é uma coisa, quem não deixava você encostar no governador só eram os baba-ovo, né? Eram os puxa-saco. Então... Era ou não era, Paulo? Não, eu não era de haver algum motivo especial. Eu não ia com a sua cara. Não vou fazer julgamento, não, a esse respeito. Mas aí eu me lembrei, né? Ficar trabalhando, recebendo do Estado sem trabalhar, eu não fico. Na Rádio Rural eu posso ficar com a rádio da igreja e tal. Aí falei com o Donivaldo. Donivaldo, está acontecendo isso. O governo me ofereceu emprego, eu aceitei. Quando eu fui pensava que ia trabalhar, não me deixaram entrar e eu me sinto incomodado com isso. Então eu queria falar com o senhor para o senhor me pedir a disposição para a Fundação Paz na Terra. Porque aí eu fico trabalhando na rádio, normalmente. Exato. Né? E com um dinheirinho aí garantido. Ele me disse, olha, uma vez eu pedi isso, eu não gostaria de pedir novamente, porque eu pedi uma vez e o governador negou. O governador Zé Agripino? Sim, ele disse, né? O governador negou. Eu digo que se eu falar com ele e ele disser que me cede, aí eu faço. Então, eu procurei, no dia 1º de maio, antigamente, o governador saía visitando os sindicatos. Dia 1º de maio. Porque eu não podia procurar no palácio, certamente. Você tinha que procurar na rua, você estava barrado no baile. Então, eu fui para o Sindicato das Costureiras, né, às quintas. Jane Dalva, a eterna presidente. Governador, eu estava precisando falar com o senhor. Ele disse, vamos lá para casa quando terminar aqui. Eu fui para a casa dele e disse, o que é? Eu estou precisando que o senhor me coloque à disposição da Fundação Paz na Terra. Não contou a ele, não, que estava tendo dificuldade de falar com ele? Porque eu trabalho lá na rádio e a emissora, como a emissora não pode me pagar, eu estou fazendo esse trabalho e como no Estado o senhor nem sempre precisa de mim,
Você vê quanto tempo faz que a gente não se encontra, né? Então, então tá certo, diga a Dona Ivaldo que pode pedir. Eu fiquei lá. Ele cumpriu. Ele cumpriu, fiquei lá. Eu fui para a rádio, ele me colocou à disposição. Mas veio, quando chegou em 84, eu tinha um programa, no meu programa de rádio, eu comecei a fazer uma pesquisa pelo telefone. Mas no próximo ano, quando decidiram que ia haver eleição, no próximo ano vai haver eleição de prefeito. Era enquete, né, na verdade? Era uma enquete, era. Pelo telefone. E aí a participação foi demais, estourou o programa e começou a incomodar o pessoal do governo a maneira como o povo se manifestava. O povo entrava no ar? Entrava no ar pelo telefone. Né? E o que é que essas manifestações mostravam àquela altura? Só dava Garibaldi. O povo só querendo votar em Garibaldi, não sei o que e tal. Aí eu digo, eita, como é que eu... Mas mantive. Só que quando terminou a eleição, a repartição do governo não trabalhava, comunicou a diocese que ia me pedindo a devolução para... Aí eu avisei, olha, isso aí vai ser para me demitir. E se puder me segurar mais um tempo aí. E foi o que aconteceu. Eu fui demitido, eu mesmo prossegui normalmente lá na rádio. E aí foi para a campanha? Eu fui para a campanha de Garibaldi. Convidado por quem? Foi. Ismael Vanderlei sentiu que eu estava sofrendo esse tipo de perseguição e perguntou se eu aceitava falar com o doutor Luiz. Ele era ministro da administração. Eu digo, topo. Aí me marcaram lá o dia para eu ir para Brasília, dizer, como para eu ir conversar com o doutor Aloysio, se essa conversa for para frente, eu vou ter que tomar também uma posição, porque de trabalhar para ele. E quando eu trabalho num lugar, eu visto a camisa, né? Sei. Eu não sou cabo eleitoral, mas eu faço profissionalmente o meu trabalho, você, né? Faz o seu trabalho com brilhantismo. Aí eu fui procurar, como eu não consegui falar com o governador, eu fui falar com o governador, com o ex-governador Lavoisier, que foi quem me colocou na política. Você na verdade, tinha mais acesso a Lavoisier ou a José Agripino? Claro, a Lavoisier. A José, quando ele era prefeito de Natal, eu tinha absoluto acesso, mas depois de governador foi que complicou. Então, chegar de governador é o seguinte, o senhor sabe que o governo não tem me dado atenção e tal, como jornalista, e eu recebi um convite para conversar com o doutor Aloysio Alves. Aí, não, tudo bem. Não, eu estou vindo lhe comunicar, governador, porque se por acaso ele me convidar para trabalhar com ele, eu vou aceitar. E o senhor sabe que depois que eu dou minha palavra, aí eu posso até voltar a trabalhar para o senhor outra vez, mas somente depois da outra eleição. Né? Se eu fechar com ele para essa eleição... E na época ele era casado com a outra candidata, né? Com Vilma. Mas estava havendo ele estava tendo uma certa dificuldade de fazer a candidatura de Dona Vilma. Quem era o candidato que estava cotado também? Não, do lado do governo, o nome era o de Dona Vilma. Né? Secretária, né, do trabalho. Dona Vilma, que tinha grande força popular, mas ela se sentiu, eu notava que ela se sentiu incomodada. Tanto que quando eu saí, depois que eu tive essa conversa com ele, ela estava acabando de chegar em casa. E aí nós nos cumprimentamos. E eu digo, eita, vai ser difícil para mim. Eu fiquei até torcendo que ela não conseguisse sair, porque podia ser até que ela viesse apoiar o outro candidato. Mas aí eu vim falar com o doutor Luiz, ele não quis saber do que eu tinha feito antes, o que eu fiz, não sei o que. Ele disse, olha, é o seguinte, Garibaldi vai ser candidato a prefeito de Natal. E nós temos o nosso principal programa político, na Rádio Cabugi, é o Panorama Político, mas é apresentado histórico por Agnello Alves. E Agnello é tio dele. Então eu quero
um jornalista que tenha credibilidade e que não seja da família. Olha a visão do cara, né? Olha a visão do homem. Aí eu disse, não, tudo bem, doutor, diz, eu topo. Agora vou conversar para avisar o outro lado que estou deixando, né? Aí quando voltei... O senador Zé Pinho lhe recebeu, não? Me recebeu. O Lavoisier também expliquei, olha, aconteceu isso e tal, eu estou passando a integrar a equipe de doutor Aloysio Alves e vou trabalhar na campanha de Garibaldi. Qual foi a reação? Eu tinha prevenido que isso ia acontecer, né? Eu fui só dizer que tinha... Você foi comunicar, né? Não foi mostrar. Paulo, vamos aqui. A gente falou muito agora a gente falou de Garibaldi, de Aloysio Alves e de Garibaldi. Garibaldi ganhou aquela eleição, foi uma vitória muito bonita dele, ganhou por 17 mil votos, que era voto para danado em 85, né? Muito voto. Mas deixa eu voltar ainda para 82. Certo. Em 82, quando eu fui candidato a prefeito de São Gonçalo, o doutor Aloysio tinha mandado para o doutor Geraldo Melo me convidar para pedir voto camarão no Estado. Igual era Mossoró. Era moda. Voto camarão é aquele que você não votava... Não votava na cabeça. Não votava no governador e votava só nos outros. Nos outros, né? Então, para ele foi bom em Mossoró, Van Rosado não pediu voto para governador. Mas só quem teve voto praticamente em Mossoró foi Aloysio, né? Aí Geraldo me disse, olha, Van Rosado em Mossoró, eu já estou pedindo em Ceará Mirim, você pede em São Gonçalo. São Gonçalo. Ele aventou assim a possibilidade de que o doutor Aloysio toparia, inclusive, retirar os candidatos do MDB de São Gonçalo para que eu pedisse voto camarão, mas continuasse candidato a prefeito sem me prejudicar. Pelo contrário, garantindo até a minha eleição em São Gonçalo. Né? Eu disse, governador... Ele era vice, eu tratava o governador. Todo mundo chama o vice de governador. Se eu aceitar uma proposta dessa, qual a confiança que o senhor vai ter na minha palavra amanhã? Né? Porque eu sei, as pesquisas me indicam que eu vou perder a eleição. O doutor Tarcísio Maia me mostra uma vez, até na presença de Jurandir Nóbrega, aventando a possibilidade que ele tinha interesse, Zé Agripino teria interesse em que eu, no lugar de ser candidato a prefeito de São Gonçalo, saísse candidato a deputado estadual. Saiu até uma notícia, né, no diário, anunciando que Jurandir assistiu essa conversa. E fez a matéria. E no outro dia saiu a matéria no jornal. Um amigo, que era o candidato que eu apoiava para deputado estadual, amanheceu o dia lá em casa. Quem era? Tarcísio, pelo amor de Deus, essa é a última campanha que eu vou participar. Era Marcílio Furtado. Marcílio Furtado. E realmente essa foi a última campanha dele. Ele nem terminou o mandato e veio a falecer. Né? Então, eu devo isso ao doutor Aloysio, como também devo o gesto que ele teve em 1986, quando o PMDB tinha candidato em São Gonçalo. Eu estava participando de uma viagem do Trem da Esperança de Macau para Natal, estava no vagão dele, estava ele, Henrique, Garibaldi, etc. Aí, conversando sobre política, a agenda deles nos vários municípios, até que Henrique disse, agora vamos conversar sobre São Gonçalo. Aí eu, sem chamar atenção, procurando não chamar a atenção de ninguém, saí à francesa, como se diz, né? Porque eu trabalhava com eles, estava ali como integrante da equipe de assessoria de imprensa, e não de assessoria política. Então, eu não tinha... E meu irmão, sendo um provável candidato a prefeito de São Gonçalo... Alexandre? Poti. Eu me sentia eticamente impossibilitado de ouvir o que era o que o MDB ia fazer em São Gonçalo. Então, saí.
Fui para o último vagão. Até que descobriram a minha ausência, e Henrique foi bater lá, me chamar. Rapaz, foi que você saiu de lá? Eu disse, não, porque meu irmão é candidato a prefeito de São Gonçalo, vocês passaram a tratar exatamente da situação de São Gonçalo, eu achei que eticamente era melhor legal, né? que eu não tivesse participação. Foi aí que eles aí começaram a dizer, não, vamos ver esse negócio é diferente. Aí prometeram, e numa conversa posterior, se dispuseram a não ir a São Gonçalo, nem Henrique, nem Aloysio, nem Garibaldi, que era governador do estado, anunciar apoio ao candidato do MDB. É legal. Que eles mantiveram. A Câmara aprovou um título de cidadania para o doutor Aloysio, na expectativa de entregar num grande comício durante a campanha, e só puderam entregar já no final da campanha, no último comício da campanha, de encerramento da campanha, forçaram o doutor Aloysio ir para receber esse título em praça pública. Aí um cara de lá, depois do comício, olha, o doutor Aloysio só faltou pedir voto para Poti Júnior aqui, porque dizendo que o voto era a grande arma do povo para dar o seu grito de liberdade, não sei o que e tal. Mas, Paulo, a gente conversou agora, vamos voltar para o vagão, né? O nosso tempo está andando. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta a você, porque eu sei que você é um cara, um repórter político acima de tudo. Eu queria saber de você a sua opinião e a sua análise, o porquê. Eu queria que você me dissesse, na sua visão, o porquê aconteceu o que eu vou dizer. Passada a eleição, pouco antes da eleição de 2018, de 2022 agora, o senador Garibaldi Alves Filho, não era senador, era candidato a deputado federal, ele anunciou, assim, bruscamente, né, sem ninguém esperar, o rompimento político e pessoal com Henrique Eduardo Alves, que estava sem mandato, estava... enfim, que ele não iria mais participar do MDB, Henrique estava fora do MDB, e que eles dois não teriam mais relação. Uma relação que começou no ano que eu nasci, 1970. Lá em casa, era Henrique Federal, Garibaldi Estadual. Henrique Federal, Garibaldi Estadual. Aliás, era o filho, chamava Henrique o filho e Garibaldi. Paulo, o que é que você acha que aconteceu para chegar a esse ponto? E outra pergunta no fim, que eu respondesse no arremate. Se o doutor Aloysio estivesse vivo, isso teria acontecido? Realmente essa pergunta é muito difícil de responder. Para mim é a pergunta que você fechou as outras que deixou antes dela. Né? Como é que eu vou saber, né? Mas pela força talvez, que ele tinha de unificar a família. Era, mas você vê que a política não é brincadeira, não. Você vê que houve, antes tinha havido o precedente de Carlos Eduardo romper com... Tem Ana, né? Também, né? Em 92. O doutor Aloysio sofreu bastante, ele sofria bastante, mas tinha que reconhecer o direito de cada um seguir o próprio caminho. Henrique é um político que, quando dá a palavra, ele procura respeitar. Ele sempre dizia, a única arma que o político tem é a palavra. Se ele não tem palavra, acaba a força da sua atuação, né? Henrique era apaixonado por Garibaldi. Tudo para ele, primeiro, é Garibaldi. Né? Então, eu me surpreendi, eu digo até que de uma maneira parcial, porque antes disso acontecer, o senador Garibaldi havia me prevenido até, usando o meu exemplo, dizendo, Paulo, você sabe que a gente chega num determinado momento da vida que a gente sai da frente para que o filho possa passar. Né? Walter, o atual vice-governador. Aí ele me deu a entender que estava caminhando para esse desfecho que teve. Certo. Henrique fez tudo que foi o possível e impossível
para atender Garibaldi em tudo. A própria candidatura de Henrique em 1914, 2014. né, em 2014, foi para atender a Garibaldi, que Garibaldi precisava que Henrique aceitasse a candidatura a governador para abrir a possibilidade de Valtinho ser candidato a deputado federal. Detalhe, Garibaldi teve uma votação expressiva, acho que 80 mil votos, mas não conseguiu entrar. Henrique teve 11 mil. Esses 11 mil teriam colocado Garibaldi na Câmara. Enfim, e agora... Agora, Henrique não acreditou que isso pudesse acontecer. Não acreditou em quê? Que Garibaldi fosse fazer o que fez com ele, entendeu? Tanto que Você acha que Garibaldi errou? Não, se Garibaldi errou, esse tipo de julgamento é sobre... Né, cada pessoa tem as suas razões, né, Rubem? A gente tem que respeitar as razões de cada um. Eu tenho que perguntar, porque você é um jornalista de caso, eu vejo o Henrique foi infantil, ao ponto de não perceber que a assessoria de Garibaldi estava toda contra ele e que Garibaldi tendia a adotar aquela posição. Assessoria política, assessoria... A assessoria, o entorno de Garibaldi sempre tinha um certo preconceito com relação à atuação, né? de Henrique. Você vê, 2014 foi um momento de maior projeção política de Henrique. Henrique conseguiu fatos inéditos pelo espaço nacional que ele conquistou, né? Ele foi eleito sucessivamente 7 vezes para líder de uma bancada como candidato único. Nunca tinha havido uma eleição para a liderança do PMDB, MDB, que não houvesse disputa. Quando Henrique saiu a primeira vez, foi eleito por aclamação. A segunda vez eleito por aclamação. Foi 7 vezes eleito líder do PMDB por aclamação. Quando chegou a hora de concorrer à presidência da Câmara, concorreu enfrentando uma candidata dissidente do MDB e mais 2 ou 3 candidatos, ele ganhou no primeiro turno, com discursos. Ele fez 2 discursos antológicos. Um se apresentando como candidato, no momento em que estava todos os adversários dele com a Folha de São Paulo na mão, abrindo manchetes sobre, acusando a assessoria de Henrique de negócio de receber propina para fazer coisa errada. Liberação de emendas, etc. Né? Ele fez o discurso de candidato, refutando ponto a ponto as acusações e se credenciando perante os demais candidatos, tanto que ganhou no primeiro turno. Né? E o discurso que ele fez como presidente foi também um discurso antológico. Paulo, me diga uma coisa, agora vamos para frente. O que é que você acha da sucessão em Natal, com os candidatos que se apresentam até agora? O ex-prefeito Carlos Eduardo, pelo PSD, né, que ele está agora. A deputada federal Natália Bonavides, do PT. Deve haver um candidato de Álvaro Dias, o atual prefeito. Paulinho Freire. Se for elegível, o Wendel Lagartixa. E tem também o comunicador Bruno Giovanni. BG. Como é que o BG? Como é que você vê esse cenário aí? Complicado. Complicado? E está muito cedo para ver, né? As pesquisas estão começando agora, mas a gente não sabe também para onde vai o eleitorado nessa história dessa bipolarização entre Lula e Bolsonaro, qual o peso que essa bipolarização poderá ter, né? Que eu acho que a bipolarização na política, um lado querendo engolir o outro, é muito prejudicial. O ódio tomando conta da política. Exato. A política pressupõe negociação, entendimento. Cada um tem o direito de pensar diferente, mas sem ser inimigo. Como eu falei na história de papai, né? Que
Papai tinha adversário, mas não tinha inimigo. Então, a relação dele com o doutor Aloysio sempre foi uma relação fraterna. E no âmbito do município, Rubinho, papai uma vez precisou fazer um tratamento cirúrgico, cardíaco cirúrgico, lá em São Paulo, e quem acolheu o papai em São Paulo foram 2 filhos de um dos, vamos dizer, o maior adversário que ele tinha na época, que papai era dirigente da UDN e Zé Pegara era o dirigente do PSD. Quer dizer, eram os 2 partidos antagônicos. Eram foi protagonistas. 2 filhos de Zé Pegado que acolheram papai. Zé Pegado é o pai de Canidé Pegado, aquele sindicalista? Não, é outro. Né? Outra coisa, Paulo, para a gente encerrar mesmo. Como é que você vê o futuro do governo Fátima Bezerra? Porque nós temos aí alguns problemas que eu considero sérios. O governo não está pagando os consignados e os aposentados estão tendo problemas bancários. Os empréstimos que os aposentados fizeram, o governo está tirando dos aposentados, não está passando para o Banco do Brasil. O governo não está passando o 12º, que é a verba de manutenção dos poderes, do Legislativo e do Judiciário. Isso aí, e o secretário foi bater na Austrália. Então, nesse momento de crise, o que é que você prevê? Porque nós já tivemos filmes bem parecidos, né? A situação da governadora realmente, como de qualquer governante, é uma situação difícil. Porque você sabe que no serviço público as necessidades são sempre superiores à possibilidade de fazer. Uhum. Isso não retira a responsabilidade de ninguém. Se você buscou o governo do Estado sabendo das dificuldades que ia enfrentar, tem que encarar. Dona Vilma disse a mim uma vez, que eu reclamei lá de um determinado cansaço, eu era secretário dela, ela disse: ei, você está pensando que governo é colônia de férias? Você vai trabalhar 3 vezes mais do que você está fazendo aí. Então, eu acho que a governadora, com relação às dificuldades, são sérias. Eu não me aprofundo em avaliá-las, porque não conheço o beabá da situação. Com relação ao atraso do 12º, o que eu sei, Rubinho, pelo que eu vi, eu busco sempre a explicação da fonte. O governo disse que esse atraso no 12º dos 2 poderes só aconteceu no mês de agosto e foi consensual. O tribunal... mas não há públicas, mas há queixas muito fortes. O Tribunal de Justiça, principalmente no Judiciário. Tanto o Tribunal de Justiça quanto a Assembleia Legislativa concordaram em receber só a metade em janeiro ou em agosto, e o restante seria pago ainda nesse semestre. Deixa eu fazer para a gente terminar mesmo. Uma pergunta que eu sei que você vai ficar com raiva de mim, mas eu vou fazer porque você é jornalista. E é bom. Se fosse ruim, se fosse um cara burro aí sentado na minha frente, eu não ia fazer essa pergunta, não. Tendo conhecido passado ou não, mas tendo acompanhado vários e vários governos no Rio Grande do Norte, governo Aloysio, os governos do regime militar, depois veio Geraldo Melo, depois Agripino voltou, Garibaldi, enfim, todos esses, Vilma. O senhor Paulo, você considera o governo Fátima ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Você está me encostando no canto da parede, até porque eu tenho participado pouco do dia a dia. Você assiste, você é um internauta bem atuante. Mas estou distante do governo e eu só gosto, só faz parte do meu estilo falar sobre aquilo que eu tenho o mínimo de conhecimento. Se você está distante, não é porque o governo também está distante, não? Mas o governo nunca mais... Se bem que hoje o nosso grupo político lá em São Gonçalo esteja apoiando
a administração que está sendo realizada pelo governo do PT, do prefeito... vocês se coligaram lá com o Heraldo Paiva. Heraldo, logo que Heraldo assumiu a prefeitura, o meu filho Pote Neto... Que já foi candidato a prefeito, vai ser o candidato a vice dele? Não, ele fez um pronunciamento reconhecendo a grande liderança que o atual secretário de Desenvolvimento, Jaime Calado, tem em São Gonçalo. E que, como o atual secretário de Desenvolvimento tem uma esposa que é senadora da República, que vai completar o mandato vai ser junto candidata, com a governadora, talvez, em 2026. Que Jaime pudesse fazer uma composição apoiando a reeleição de Heraldo e indicando o candidato a vice. Ele do partido. E os Cavalcante fora da chapa? A gente está querendo somar para que o município de São Gonçalo, que a briga política mesquinha não leva a nada. A gente acha que essa disputa de Jaime Calado, quando queria esmagar os são gonçalenses, enchendo São Gonçalo de gente de outras regiões... Teve o prefeito, o saudoso Paulinho, que era de São Fernando. São Fernando. Transformando a prefeitura num cabide de emprego para cabos eleitorais de diferentes municípios. Então você não é muito simpático a Jaime, não, né? Não. Eu não compartilho das atitudes dele, mas eu reconheço a posição de liderança que ele construiu em São Gonçalo, independente da maneira dele governar, que eu acho que não foi benéfica para São Gonçalo. Mas eu não posso reconhecer que, da maneira que ele fez, boa parte da população de São Gonçalo fechou com ele. Nós já perdemos 2 eleições em São Gonçalo para Jaime. A primeira vez, uma nós ganhamos quando ele indicou meu filho para ser vice dele. E romperam do mandato, né? Quando Jaime procurou prestigiar muito meu filho como candidato a prefeito, Pote Neto, até porque Pote era um vice, era como o vice deve ser. Meu lugar, Marco Maciel, que é o vice ideal. Meu lugar em casa, ou ficar aguardando uma convocação do prefeito, que pode me atribuir ou não uma atribuição. Quando Jaime assumiu, procurou entregar uma secretaria para Pote. Ele disse, não, prefeito, eu não aceito, porque todo o secretariado que vem da gestão passada trabalhou na nossa campanha, aí não seria, para mim, correto aceitar um cargo para tirar uma pessoa que ajudou na nossa eleição. Eu prefiro ficar à distância. E eu dizia para Jaime, nós conversávamos muito, ele demonstrava ter assim, muita atenção a gente. Eu disse, Jaime, se na escolha do seu candidato à sua sucessão, você colocar no papel todos os companheiros que desejam ser candidatos, se submetê-los a uma pesquisa. E se essa pesquisa for confiável, o nome que sair dessa pesquisa terá o nosso apoio. Agora, se você inventar de tirar um candidato do bolso do colete para empurrar para a gente, aí você não pode contar com a gente, não. A candidata lá vai ser Terezinha, a viúva de Paulinho, é? Não sei quem é, não. Eu acho que o próprio Jaime quer. Agora, Paulo... Mas ele poderia fazer uma composição com Heraldo, indicando o vice de Heraldo. E nós vamos chegar... A deputada Terezinha, eu queria deixar claro aqui o meu respeito por ela, que foi dela a autoria do projeto que fez o registro e a homenagem à Rádio Rural de Natal pelos seus 65 anos celebrados este ano, e a rádio, por uma generosidade da atual direção, comandada pelo Padre Nunes, me relacionou entre os ex-servidores que receberam... Que fizeram... na Assembleia, eu vi, homenagem belíssima. Mas, Paulo, finalmente você não me respondeu sobre o governo do Estado, né? Você me deu um drible... Não, acho que o governo Fátima enfrenta dificuldades. Eu entendo, não vou dizer que o governo dela é ótimo, não vou dizer que o governo dela é bom.
Deve ter gente que acha que é ótimo, deve ter gente que acha que é bom. Mas eu também não vou dizer que é péssimo ou ruim. Eu digo que é um governo que enfrenta dificuldades. Não tenho contato para saber o pensamento da governadora sobre essas dificuldades, mas ela, pelo menos, está mantendo o pagamento do pessoal em dia depois de ter recebido o primeiro governo com 5 folhas salariais atrasadas. Exatamente. Pois, meus amigos, nós entrevistamos o podcast Tirando a Limpo, entrevistou, vocês viram aí a memória, a história, a trajetória e o brilhantismo do meu amigo querido jornalista Paulo Tarcísio Cavalcante. Habilidoso, saiu bem, mas respondeu questões muito importantes para que as pessoas conheçam personagens fundamentais da política do Rio Grande do Norte. Paulo, um grande abraço e nós voltaremos na próxima edição com o Tirando a Limpo, o nosso podcast. Um abraço a todos, um abraço a Andrezão, um abraço ao meu querido Sivonei e nós estaremos de volta com um novo programa.